Vamos orar, irmãos? Amém? Vamos orar, vamos para a palavra. Papai, nós estamos muito felizes por estarmos aqui na sua casa. Segunda oportunidade que nós temos neste domingo de nos reunirmos como igreja, como filhos ao redor da tua mesa, papai. Nós viemos aqui para te adorar, mas nós sabemos que é impossível darmos mais ao Senhor do que aquilo que o Senhor mesmo deseja nos dar nessa noite. Nós queremos receber isso agora, nós queremos receber aquilo que o Senhor quer nos dar através da tua palavra, suas bênçãos derramadas sobre nós, e por isso nós ofertamos a ti os nossos ouvidos abertos, os nossos corações sem preconceitos, os nossos corações sem barreiras, sem nada que impeça o Senhor de derramar a tua semente numa terra boa. É o que nós queremos ser nessa noite agora, Senhor, uma terra boa, onde a tua semente vai cair, essa semente poderosa que é a tua palavra, vai cair e ela vai germinar, ela vai dar frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Bom, eu quero falar com você sobre sonhos nessa noite, amém? Glórias a Jesus por isso. Eu creio que é muito bom podermos sonhar, e Deus nos deu essa oportunidade de termos dentro de nós esse espírito que sonha, esse coração que sonha, essa mente que sonha e que planeja. Pouco tempo atrás eu fiz uma série de lives no começo do ano, a respeito dos meses do ano aqui no comecinho, e eu lembro que uma das primeiras lives que eu fiz, se eu não me engano até do mês de janeiro mesmo, eu usei o texto ali em Provérbios 16, que diz que o coração do homem pode fazer planos, e eu expliquei um pouquinho sobre o que é esse poder. Tanto é poder de ter a capacidade para sonhar e planejar, como também é poder de ter autorização para sonhar e planejar, porque Deus, Ele nos deu isso. Ele nos deu essa capacidade de fazermos planos, Ele nos deu essa capacidade de sonhar. Então, quando nós percebemos isso, nós vemos que é algo de Deus para nós, amém, irmãos? Deus quer que você sonhe, amém? Deus quer que você e eu, que nós planejemos, que nós possamos fazer planos e sonharmos, sempre com a consciência de que, como diz o próprio texto em Provérbios, se quiser colocar aqui, Provérbios 16, na tela, logo nos primeiros versos, Provérbios 16, do verso 1 ao verso 4, a gente vai perceber o quanto isso é importante. Pode colocar para mim, por favor. Pode colocar. Olha lá, ó. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, nós estamos aprendendo que Deus, nessa versão talvez não seja muito a melhor versão para lermos esse texto. As versões mais tradicionais, elas têm um pouco mais esse sentido do poder, do autorizar, que Deus nos deu esse poder. O homem pode fazer planos, o homem pode planejar, mas Deus é que vai nos dar a resposta certa. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de planejar, de sonhar coisas que estão no nosso coração, nós temos a consciência de que Deus está por trás disso. Sabia disso, irmãos? Quando você sonha com algo, quando você começa a fazer planos, quando você começa a ser visionário, a planejar coisas para o futuro, que Deus está por trás dessas coisas, porque Deus te deu autorização. Foi Deus quem te deu esse cérebro poderoso, tão imaginativo, esse cérebro tão capaz de pensar em coisas que talvez até outras pessoas não pensaram, e Deus realmente quer colocar isso nos nossos corações. E eu creio que você está nessa noite porque o Espírito Santo quer ativar isso aqui, amém? Glórias a Deus por isso. Eu acho tão incrível isso, que quando Deus Ele vai fazer algo, quando Deus Ele quer transformar a história de uma geração, mudar um ciclo, quando Deus quer derramar o seu Espírito para fazer coisas novas, Ele primeiro coloca sonhos no coração do homem. É muito gostoso quando nós lemos o texto em que a igreja revestida do poder do Espírito Santo, lá em Atos 2, se quiser colocar esse texto para nós. Todos nós conhecemos bastante esse texto, talvez haja alguém aqui que nunca tenha ouvido esse texto, mas é um texto quando, depois de passado algum tempo, que Jesus havia novamente retornado aos céus, os discípulos, aqueles que permaneceram, eles estavam reunidos ali aguardando uma promessa que Jesus tinha feito, e essa promessa tinha despertado um sonho, um desejo no coração deles. Qual que era essa promessa? Eles deveriam permanecer ali em Jerusalém até que do alto descesse o Espírito sobre eles. Então eles estavam reunidos. Veja que coisa interessante, já não tínhamos tantas pessoas quanto durante os sermões de Jesus da montanha, quando Ele alimentava famintos, quando Ele multiplicava o pão ali, quando Ele curava pessoas. Estavam agora apenas 120 pessoas reunidas ali, Aqueles 500 que eram os discípulos mais perto de Jesus já haviam se dispersado,
mas tinha sobrado ali 120 sonhadores ali que estavam aguardando aquela palavra, aquela promessa se cumprir. Então o Espírito Santo vem, ouve-se um som de um vento impetuoso. Não necessariamente entrou um vento impetuoso naquele lugar, mas o som era como de um vento impetuoso, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então as pessoas que estavam naquele ambiente, essa história está em Atos 2, começaram algumas a duvidar daquilo que estava acontecendo, e até chegaram a falar que a igreja estava embriagada naquele momento. E aí, Pedro se levanta para defender e aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. E ele diz isso para aquelas pessoas que duvidavam dessa manifestação do Espírito, dizendo: ninguém está bêbado aqui, gente, ninguém está maluco, aqui é o contrário. É isso que ele diz. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Qual é a profecia de Joel, que está lá em Joel 2,28? Continua lendo aqui em Atos, que ele cita a profecia que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos a partir do 28, ele está dizendo aqui agora: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí ele diz: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga comigo, profecia. Diga com convicção, diga profecia. Mas depois ele diz, os jovens terão visões. Diga comigo, visão. E os velhos terão sonhos. Diga comigo, sonhos. Então depois ele diz: até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha só o que Pedro está entendendo naquele momento. Ele diz: espera aí, esses são os últimos dias de um ciclo. Muitas pessoas às vezes se perdem quando leem o texto neotestamentário, pensando: mas se lá eram os últimos dias, o que nós estamos fazendo aqui 2000 anos depois? Como assim nos últimos dias? Então a profecia não era para aquele momento? Não, nós estávamos vivendo como igreja, nós, digo no sentido de sermos igreja, obviamente nenhum de nós estava aqui lá, mas nós como igreja estávamos vivendo os últimos dias de um ciclo que estava sendo então encerrado, e de um novo ciclo que estava sendo iniciado. Qual era esse ciclo? Era o ciclo da igreja debaixo do mover do Espírito Santo. A velha aliança havia passado, Jesus havia feito uma nova aliança no seu sangue, mas para que a igreja fosse efetiva, a promessa do alto, obrigado Felipe, a promessa do alto precisava ser derramada, porque a igreja só existiria, só seria igreja a partir do poder do Espírito. Então o Espírito vem e essa profecia é cumprida naquele momento. Muitos pensam: não, a profecia não foi cumprida ali. Nós precisamos entender o Kairos de Deus. Deus não está preso no calendário humano. Pastor, mas se a profecia foi cumprida lá, ela não vai ser cumprida aqui? Claro que vai ser cumprida aqui. Nós estamos vivendo novamente uma troca de ciclo de últimos dias. E agora creio eu, não só creio como gosto de crer e quero crer, que nós estamos vivendo agora os últimos dias da igreja na terra, amém, irmãos? E que nós estamos voltando para o nosso lar, para onde nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, e nós vamos nos manifestar com Ele. Aquilo que nós cantamos aqui, por mais maravilhoso que tenha sido esse momento de louvor, vai parecer nada diante do nosso coral com os anjos, amém, irmãos? Cantando que Ele é santo, que Ele é digno de toda glória e honra, aleluia. Mas nesse momento eles estavam vivendo últimos dias da velha aliança. Jesus havia anunciado a nova aliança, e um novo ciclo precisava ser instalado, se nós podemos dizer assim. Mas para isso, Pedro percebe agora então que aquilo está acontecendo. Ele diz: isso é o que o profeta Joel predisse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Ele diz: a primeira manifestação do Espírito aqui foi uma manifestação de poder. Eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali tiveram ali um agir do Espírito, para que elas pudessem então entender sobre as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. E esse foi um dos sinais do Espírito. Mas a profecia não fala apenas sobre essas manifestações miraculosas do poder de Deus, que nós tanto queremos viver, amém, irmãos? Eu quero viver isso o tempo todo. Sinais, milagres, prodígios, maravilhas, profecias, porque Joel continua falando disso, sinais no céu, na terra. Mas fala também que nos últimos dias, esse Espírito que seria derramado, não traria apenas a profecia, mas traria sonhos e visões para o nosso coração, amém? E aquilo que aconteceu na igreja, começou a acontecer com pessoas que sonhavam com aquilo, que sonhavam com o reino de Deus sendo estabelecido na sua geração, que sonhavam com as pessoas sendo salvas, que sonhavam com esse Espírito de Deus estabelecendo o reino de Deus entre os homens. E que os discípulos de Jesus tinham uma visão muito clara do que eles precisavam fazer, e o Espírito Santo veio para aquilo, e eles começaram então a viver aqueles milagres a partir desse momento. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui também vivendo últimos dias agora, e uma nova troca cíclica, ou o fim de um ciclo aqui da igreja na terra, Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós também, amém, irmãos? E um Espírito sim que vai se mover através da igreja em profecias, um Espírito que vai se mover através da igreja, gerando curas,
Amém? Tem gente que crê em cura aqui ainda, aleluia. Um espírito que vai se mover com sinais miraculosos e transformar aqui. Eu creio que, na verdade, eu estou na dúvida se a gente está na última geração ou se a gente está na transição para a última geração dos nossos pequeninos aqui. E eles serão então, de fato, a geração que verá o Senhor aí voltando nos céus, amém, irmãos? Algumas dúvidas minhas aqui escatológicas, mas a gente está ali no fim. Se não for a minha geração aqui, eu creio que a próxima geração que já está aqui entre nós aqui, vão ser esses servos que vão beber do Espírito Santo, fluir, derramar do Espírito Santo. Essas crianças aqui, que nós estamos preparando e deixando um legado para elas aqui, vão fazer com que esse evangelho tecnologicamente alcance os mais distantes e longínquos confins da terra para a glória de Deus, amém? Os nossos adolescentes e crianças aqui vão fazer essa mensagem chegar em todos os lugares, para a honra e glória de Deus. Eu quero estar lá ainda e viver esse tempo. Eu gostaria, Jesus, nem que eu tenha 120 anos, mas eu creio que nós estamos numa troca cíclica. Que o Espírito Santo quer falar para você, igreja de Jesus, nessa noite, é que Ele não vai apenas derramar poder, Ele não vai apenas manifestar aqui dons de profecia ou de curar. Ele vai começar fazendo isso, voltando sonhos para os seus devidos lugares, voltando sonhos para os corações dos seus filhos, fazendo com que pessoas que não tinham nenhuma visão comecem a ter visão, fazendo com que pessoas que não sonhavam mais e que não acreditavam mais voltem a acreditar. A profecia do profeta Joel é tão poderosa, porque quando ele diz os velhos sonharão, não é que isso está restrito a só aos nossos irmãos de cabecinha branca, porque a velha está dormindo demais, está cansado, então eles vão sonhar. O jovem está acordado, vai ter visão. A gente já ouviu muita piadinha tosca em relação a isso, mas não é sobre isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que até pessoas que talvez por mais acomodadas que sejam, porque chegaram no nível da sua vida em que talvez não seja mais interessante fazer planos, o Espírito Santo vai mexer com você de um jeito que, por mais acomodado que você esteja, com burro já na sombra, como a gente costuma dizer, Deus vai despertar você para ter sonhos novos. Deus vai tocar no seu coração. Agora eu estou falando com meus irmãos de cabecinha branca. Quando ele diz os velhos sonharão, ele está dizendo, talvez você ache que já não está mais na sua época, que você não pode fazer mais nada, mas o Espírito do Senhor está sendo derramado aqui. Ele vai fazer você voltar a sonhar, você a fazer planos, você a ser estimulado, para não ficar só dentro de casa, só achando que você foi chamado para cuidar dos netinhos. Não, até os nossos velhos aqui, até os nossos idosos, até os nossos de cabecinha branca vão ter sonhos de Deus no seu coração, vão entender que o Espírito Santo quer fazer muito através de você ainda. E os nossos jovens também sonharão. Para entender isso aqui, primeiro a gente precisa desmistificar a ideia de sonho e visão. Porque a gente pensa que sonho e visão do Espírito são apenas visões como essa que João teve. Nós cantamos aqui, de um céu aberto, de querubins, anciãos, coroas sendo lançadas, uma glória sendo manifesta. E a gente pensa, puxa, isso é uma visão. Mas eu quero dizer para você que esse Espírito que se derrama nos últimos dias aqui no reino dos homens e quer encher a igreja de uma visão, não é uma visão apenas de coisas celestiais se manifestando no reino de Deus, são de coisas celestiais se manifestando no reino dos homens. O Espírito Santo quer trazer visão para você, visões de empreendimentos, visões de ideias que ninguém teve, que vão empregar muitas pessoas, que vai fazer com que pessoas sejam sustentadas por aquilo que Deus colocou em você. Sonhos de pessoas que achavam que não podiam produzir mais do que aquilo que elas têm produzido, mas elas vão dormir e vão acordar cheias de expectativas, de ideias novas, de Deus te despertando e trazendo coisas para o seu coração que não chegaram em outros corações. O Espírito Santo quer se derramar numa igreja visionária, o Espírito Santo quer se derramar numa igreja inspiradora, numa igreja que vê as coisas além do que pessoas que estão presas ao senso comum têm visto. É Ele quem está dizendo que quando o Espírito é derramado, as pessoas começam a ter sonhos, as pessoas começam a ter visões, as pessoas começam a profetizar, porque o seu coração se alinha com a palavra de Deus, e as coisas que elas falam têm a ver com a vontade de Deus. Quando nós desmistificamos o que é sonho e visão, nós desmistificamos também o que é profecia. Porque a gente fica pensando que a profecia é assim, eis que eu te digo, o Senhor está me revelando aqui isso, aquilo outro. Isso é profecia, pastor? Também. Nós chamamos isso dentro dos dons do Espírito. Irmãos, quem não tem vindo na terça aqui está perdendo, viu? Porque nós estamos estudando bibliologia nesse mês de março. Mas nós vamos chegar lá no mês de maio ou de junho, talvez nós invertamos, estudando pneumatologia. O que é isso? É a doutrina do Espírito Santo. E aí a gente vai entender muito mais sobre o Espírito Santo. Talvez em junho, no mês de aniversário da igreja, a gente feche aqui com uma conferência no Espírito Santo, trazer uma galera para queimar. Aqui a igreja já vai estar queimando, porque nós queimamos quando nós conhecemos a palavra, né?
não é só quando a gente pula e bate palma, é quando a palavra arde dentro de nós e traz esse fogo para dentro de nós. Aliás, vamos cantar no final, faz arder aqui, tá? Vamos cantar isso. Mas quando nós entendemos isso, nós desmistificamos a ideia do que é profecia. O que é profecia, irmãos? Eu amo esse texto norteia a minha vida como pregador. Quem fala, fale como se estivesse transmitindo os oráculos de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 8, diz que aquele que fala, fale como se Deus estivesse falando através de você. O que é profecia? É só a palavra de sabedoria, que é aquilo que eu dei um exemplo aqui, quando Deus traz uma revelação específica de fatos futuros. Isso é palavra de sabedoria. É só uma palavra de conhecimento, quando o Espírito Santo traz a ciência para alguém de coisas que estão acontecendo do presente para o passado. Também é profecia. Aos Coríntios o apóstolo Paulo fala sobre essas manifestações de dons. Mas profecia é eu que queimo pela palavra, que vim para manifestar o reino de Deus entre os homens. Sei que tudo aquilo que eu falo precisa estar de acordo com a palavra que queima dentro de mim. E é esse tipo de espírito que Deus quer derramar em nós. Não um espírito apenas de manifestações místicas, mas um espírito que aviva a igreja em torno da palavra. Uma igreja que realmente quer falar sobre a palavra. Uma igreja que quer ter sonhos que estejam de acordo com a vontade desse espírito. Uma igreja que tem a visão, que é uma visão do que o espírito quer fazer na sua geração. Quantos querem fazer parte disso que Deus quer fazer na sua geração? Dê um glória, aleluia. Isso é sonhar, isso é ter visão. Quando em Atos nós vemos as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, elas não apenas recebem o poder, mas elas começam a sonhar com uma igreja sendo estabelecida. E Pedro já tem uma visão imediatamente. Imediatamente Pedro tem uma visão ali em Atos. Ele falou, peraí, deixa eu aproveitar essa oportunidade. Ele fala, isso aqui que está acontecendo é a profecia de Joel. Então Deus agora não está mais limitando o seu espírito. Sabe qual é uma das coisas mais gloriosas que eu vejo nesse texto da profecia de Joel? É que ele diz assim, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Sabe o que é isso? É porque em outras épocas na velha aliança, esse espírito que era derramado era restrito. Eram os sacerdotes que tinham a comunhão ali do Santíssimo Lugar. Eram os reis que eram ungidos com óleo separado. Eram profetas, poucos profetas que Deus levantava ali. Mas agora sabe o que Deus está dizendo na nova aliança? Esqueçam as restrições, esqueçam os impedimentos. É sobre o pastor, é sobre o líder, é sobre alguém conhecido? Não, Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito sobre quem quiser. Eu vou derramar do meu espírito sobre todos os povos, servos e servas. Aqui esse texto era até sobre os escravos, até sobre pessoas que talvez olhassem para si mesmas e falassem assim, o que eu posso produzir? Eu não posso fazer nada, eu sou um escravo. Humanamente eu estou limitado. Deus está falando, você pode estar limitado humanamente, mas o meu espírito, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, meu espírito não está limitado. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Cadeias são quebradas, paradigmas são quebrados. O Espírito Santo, quando ele se derrama, meu irmão e minha irmã, ele não depende de um título para funcionar. Ele não depende do reconhecimento humano para ele agir, porque o Espírito Santo está sendo derramado nesse lugar e vai encher corações que não sonhavam de sonhos. E ele vai encher mentes que não tinham visão, de visões do céu acerca daquilo que ele quer fazer. Se você recebe isso, diga amém, dê glória a Deus. Porque ele quer fazer através daqueles que têm o coração aberto. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, volte ou comece a sonhar. Se você nunca sonhou, você vai começar a sonhar. Mas se os seus sonhos foram interrompidos, nessa noite o Espírito Santo está nesse lugar sendo derramado, dizendo para você, você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Irmãos, sempre antes de Deus fazer alguma coisa, ouça isso. Deixa eu tomar um golinho desse café aqui, que o cheiro está matando. Não fique com inveja, que inveja não é de Deus. Oh glória. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ouça isso, Ele coloca sonhos nos corações. Antes de Deus estabelecer qualquer coisa grandiosa na humanidade, Ele vai colocar sonhos nos corações de algumas pessoas. Isso sempre aconteceu assim. A diferença é que no momento em que nós estamos vivendo, não será no coração de algumas pessoas. Eu creio nisso. Eu quero viver isso, de Deus colocando sonhos no coração de muitas pessoas. Quando Deus foi estabelecer a sua primeira aliança, preste atenção. Quando Ele foi estabelecer um povo chamado para si, Ele chama ali Abraão, um homem, Gênesis 12. E Ele dá uma visão para esse homem. Ele diz, olha as estrelas, conte a areia da praia se você conseguir, anda daqui até lá, de lá para cá e tal. E tudo isso aqui, onde você andar, tudo isso aqui que você está vendo, eu vou dar para a sua descendência. Ele coloca então uma visão no coração desse homem, que parte rumo a essa visão.
passa-se a próxima geração, vem Isaac, passa-se a próxima geração, vem Jacó, neto de Abraão. E quando Deus então agora vai estabelecer esse povo, que são os filhos de Jacó ali, os 12 filhos dele, na verdade 2 netos ali acabam formando a tribo de Efraim e Manassés, mas não vem ao caso. Mas as 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Mas antes de Deus efetivamente materializar e realizar isso, lá em Gênesis, no capítulo 28, Gênesis 28, no verso 10, Deus coloca esse sonho no coração de Jacó. Jacó está fugindo ali da terra dele, porque ele tinha arrumado a confusão com o irmão. E ele está partindo então de Berseba e foi para Harã. E no meio do caminho, olha lá, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. É uma trava-línguas, né? Parou para pernoitar, por quê? O sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então o Senhor estava ao lado dessa escada, disse, olha lá, continua por favor. Que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de quem? Do seu pai Abraão, aquele a quem eu chamei, aquele em quem eu coloquei uma visão. E o Deus de Isaac: eu darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Olha o que Deus está dizendo para ele num sonho. Deus está dizendo: você dormiu aqui, você parou aqui. Eu sou o mesmo Deus que coloquei uma visão no seu avô lá atrás. Mas agora eu estou aqui dizendo para você num sonho, que esse lugar onde você está dormindo aqui vai ser seu. Antes de Deus montar ali, estruturar o povo de Israel, formar as 12 tribos, ele chama ali o patriarca e diz: esse lugar que você está dormindo vai ser seu. E Deus coloca então um sonho no coração de Jacó. Deus estabelece um sonho dentro do coração de Jacó. Irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus levanta homens que sonham. Quando Deus quer estabelecer uma mudança, quando Deus quer estabelecer um derramar, estabelecer um novo ciclo, Deus levanta mulheres e homens que sonham os sonhos de Deus. E eu fico muito feliz com isso. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, antes de continuar pregando. Você está ouvindo essa palavra e eu sei que existem corações queimando aqui. De manhã Deus me deu essa direção e eu quero fazer isso agora à noite, porque eu percebo que há um mesmo espírito nesse lugar. Pessoas que ouvem essa palavra e começam a ficar ali afligidas, falam: puxa, será que é isso mesmo? Será que Deus está me dando um sonho? Será que aquilo que eu estou vivendo ou planejando tem a ver com o sonho de Deus? Existem tantas dúvidas, existe tanto medo. Não, o Espírito Santo quer falar com você nesse momento. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Coloque a sua mão numa posição de como alguém que vai receber algo. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, nessas vidas que estão aqui ouvindo a sua mensagem, e tantos pensamentos sobem na nossa mente, tantas coisas fervem em nosso coração, mas eu sei que existem sonhos que é o Senhor mesmo que quer colocar na vida dos meus irmãos, visões que o Senhor quer colocar na mente das minhas irmãs, e eu quero orar aqui por eles agora, para que em nome de Jesus, eles não duvidem daquilo que o Senhor quer fazer através da vida deles, mas eles se entreguem para esse Espírito derramado aqui, e possam realmente sonhar os sonhos que estão no seu coração para eles, e possam ter as visões que estão na sua mente sendo transferidas para nós nessa noite, e que nada os impeça de viver completamente o que o Senhor tem. Então tira toda a confusão, tira e remove todo medo, apaga, Senhor, toda mentira dessas mentes agora, Senhor, para que elas voltem a sonhar e terem visões, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, glorifique e aplauda o nome de Jesus, amém? Mas como eu disse, a coisa não parou aqui. Jacó então, ele passa por um período, ele vai até a casa de um dos seus tios, encontra ali a sua esposa, a sua outra esposa ali, e uma trama do seu tio começa a tentar prender Jacó naquele lugar. Labão tenta ficar segurando Jacó com as suas esposas ali, que eram filhas de Labão, e os seus netos, e tenta ficar retendo a prosperidade dele. E aí lá em Gênesis 31 novamente, ele tem uma outra visão, um outro sonho de Deus em relação à sua prosperidade naquele momento. A gente não vai ler isso aqui agora, mas Deus começa a dar ali uma visão para ele de como ele prosperaria, mesmo com homens tentando impedi-lo de viver o que Deus tinha. Aliás, vamos ler porque é importante isso. Abre comigo lá em Gênesis 31 verso 10. Ele cuidava das ovelhas do seu sogro,
e o sogro ficava tentando mudar o salário dele. Uma hora era salpicado, uma hora era malhado, uma hora as ovelhinhas pretas era sua, uma hora não era. E Deus ia fazendo com que, mesmo com Labão tentando impedir a prosperidade de Jacó, ele prosperasse, porque Deus mostrava quais ovelhas iam nascer, e assim ele negociava de maneira que seu rebanho foi aumentando. Era Deus quem estava fazendo isso, mesmo que alguém tentasse impedir. Então ele teve um sonho, no qual ele olhou e viu que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão lhe fez. Mas olha lá, sou o Deus de Betel, lá onde ele teve o primeiro sonho que nós lemos, onde ele pôs a pedra, dormiu e viu a escada, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Olha o que Deus está dizendo para ele agora: saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Deus está dizendo: você está ficando impedido de viver o meu sonho agora, porque você está se acomodando a uma situação. Lembra quando você sonhou? Lembra quando você deitou naquela pedra lá e eu te mostrei num sonho que eu ia dar tudo isso para você? Você precisa se lembrar dos sonhos que eu te dei. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui agora? Você está ficando muitas vezes acomodado em situações. Você está limitando o que Deus quer que você viva por causa de pessoas que têm impedido muitas coisas aconteçam. Parentes, pessoas que deveriam talvez te apoiar, mas não têm te ajudado. Pessoas que talvez poderiam te abençoar, mas têm negado justiça para você. Pessoas que têm limitado o seu potencial, as suas próprias vaidades, mas você tem vivido. Você tem seguido. Afinal de contas eu estou casado, afinal de contas eu já tenho meu bom emprego, afinal de contas eu estou conseguindo aqui me manter. Deus está dizendo para você: você esqueceu do sonho? Você esqueceu do que eu falei lá atrás? Você vai se acomodar em situações agora, só porque você já está casado, tem seus filhos, as coisas estão vivendo. Deus está dizendo para você, assim como Ele disse para Israel: volta lá onde eu te dei o sonho. Volta lá para aquele lugar onde disse que eu ia te dar uma terra, aonde eu disse que faria uma nação através de você, aonde eu disse que abençoaria os seus descendentes, aonde eu disse que ia tornar você próspero. Você está ficando feliz porque você está tendo ovelhinha, porque seu rebanho está aumentando, porque você está tendo o que comer? Deus está dizendo para você: volte a sonhar em nome de Jesus. Volta para esse lugar. Talvez você tenha vivido pequenos sonhos aqui, as coisas estão satisfatórias. Deus não te chamou para viver apenas no satisfatório. Deus chamou você para estabelecer os sonhos dele através de você, em nome de Jesus. Quando a gente vai para Gênesis 37, então nós vemos essa história continuando. Gênesis 37 no verso 2 vai dizer assim: essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Olha que interessante, só esse primeiro pedaço, porque senão a gente não consegue avançar para o término. José é o filho, um dos filhos de Jacó, e é quem Deus vai usar ali para poder cumprir essa promessa na vida de Jacó. E olha como é interessante, a história da família de Jacó começa com José. A história da família de Jacó não começa imediatamente ali com ele, segundo a narrativa bíblica de Moisés. Entendendo o que aconteceu na história, ele diz: a história da família de Jacó começa quando José tinha 17 anos. Coloca o verso 5. O que acontece quando José tinha 17 anos? Diz: certa vez José teve diga, sonho. E pode tirar aqui o versículo, depois você lê essa história em casa. É uma das histórias mais lindas da Bíblia, sem sombra de dúvidas. Do Velho Testamento, para mim, uma das histórias mais incríveis. José teve um sonho. Qual que era o sonho? Ele era um feixe de trigo que estava de pezinho, e 11 feixes de trigo se dobravam para ele. Ele tinha 11 irmãos. Então quando ele conta isso para os irmãos dele falam: pô, não precisa de muita aula de interpretação nem do Espírito para entender esse sonho. Você está dizendo que você vai reinar sobre a gente. E depois ele teve um sonho ainda mais magnífico, que agora ele era uma estrela, e 11 estrelas se dobravam a ele, e o sol e a lua também. Ele conta isso para o pai dele, para a mãe dele, para os irmãos, que ficam ainda mais odiando ele por conta disso. E até o pai dele fala: cara, que sonho é esse que você teve? Quer dizer que você vai reinar até sobre a sua mãe e sobre mim? E aí os irmãos odeiam a vida de José, mas a palavra de Deus diz que o pai dele continuava refletindo sobre essas coisas. Existem muitos segredos aqui, meus irmãos. Primeiro, qual o segredo que nós entendemos aqui? O primeiro segredo é: as pessoas começam a odiar aqueles que sonham. Então, não fique pensando você que quando você começa a ter sonhos, quando você começa a ver aquilo que outras pessoas não estão vendo, quando você começa a se mover debaixo da unção do Espírito Santo e permite que a imaginação de Deus domine a sua mente, vai existir muita gente que vai duvidar de você. Vai existir muita gente que inclusive vai até ter inveja ou odiar você, como os irmãos dele faziam isso, pessoas que deveriam talvez apoiar os sonhos de Deus na vida dele. Mas quando nós lemos aqui, eu acho que vale a pena a leitura desse trecho. Se quiser colocar aqui para mim,
o verso 11 de Gênesis 37. Sempre vai ter gente para odiar, para ter ciúme e tudo, mas olha o que diz o finalzinho do verso, diz: o pai, no entanto, refletia naquilo. Pode ser que existam pessoas ao seu lado que não entendam o que Deus está falando com você, que tente te colocar para baixo, que tente duvidar, mas Deus também vai colocar do seu lado pessoas que sonham, que vão refletir junto com você, e que vão pensar junto com você nas coisas de Deus. Deus nunca vai te deixar sozinho quando Ele coloca um sonho no seu coração. Deus sempre vai levantar pessoas que também têm sonhos, porque Jacó era um homem de sonho. Quando Deus traz esse sonho para o coração de José, Ele está estabelecendo aquilo que Ele começou com Jacó. E Jacó então se lembra do sonho que ele teve. Ele disse: Deus vai me dar tudo isso aqui. Deus me deu esses filhos. Deus está trazendo um sonho para o coração do meu filho. Peraí, deixa eu refletir nisso. Será que não é através de José que Deus vai estabelecer o que Ele me prometeu? Então creia numa coisa: é inevitável que quando nós sonhamos, nós provocamos muitas pessoas que não sonham, mas Deus também vai levantar nessa noite, junto com os sonhos no seu coração, pessoas que vão refletir junto com você. Pessoas que, como Jacó, eram uma autoridade na vida de José, que vão te dar um suporte para que você viva os sonhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa como pastor dessa igreja: nós estamos aqui para refletir juntos nos sonhos que Deus tem no seu coração. Nós estamos aqui como igreja de Jesus, como liderança de Jesus na vida de vocês, para sonhar junto com vocês os sonhos de Deus. Como eu gosto de ver Deus fazendo na vida das pessoas que Ele colocou do meu lado. Talvez uma das minhas maiores alegrias ministeriais é poder refletir junto com o sonho dos meus irmãos. Quando chega alguém me contando um sonho grande, eu falo: opa, que coisa legal, peraí, deixa eu entender o que Deus está falando com você. Entenda uma coisa: Deus não vai te deixar sozinho nesse mundo dos sonhos e das visões. Deus não vai te deixar sozinho nesse mundo do derramamento do Espírito, porque Ele está dizendo: eu vou derramar sobre muitos, e você vai ter pessoas para compartilhar. E muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai usar mais alguém para completar. Tem pessoas aqui que nem imaginam, mas do lado ali está sentado um parceiro seu que vai ser um empresário de sucesso junto com você. E junto vocês vão empregar muitas pessoas. E junto vocês vão poupar muitas pessoas de uma vida difícil financeiramente. Deus vai usar pessoas aqui como autoridades para poder abençoar cidades, estados, uma nação. Quantos creem nisso? Deus vai levantar pessoas para sonhar. Amém? Se for para Jesus, pode aplaudir, irmãos. Glorifica o nome dEle. Deus nos trouxe aqui para isso. Ele quer ativar os nossos corações. Irmãos, sabe o que acontece com José? Os irmãos dele traem ele depois da inveja, rasgam as vestes dele, entregam as vestes rasgadas para o seu pai, porque as vestes de José eram o símbolo da sua autoridade, era o símbolo do amor que seu pai tinha por ele. Eles rasgam as vestes, põem no sangue de um animal, devolvem para o pai. Não chama nem ele de irmão, fala: ó, vê, isso não é a veste do seu filho, vê se não é a túnica coloridinha do seu filho. Depois vendem ele como escravo para os midianitas, para uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito, por 20 moedas de prata. Um preço irrisório, né? Se é que pode se pôr algum preço numa vida humana que vale a pena, mas venderam ele por nada, em outras palavras. Aí ele vai no Egito, vai trabalhar na casa de um homem. Todo mundo conhece a história, né? Eu costumo dizer que quem não leu a Bíblia viu a novela. Então vocês conhecem a história. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. E aí lá a mulher do cara, para quem ele está trabalhando honestamente, quer ter relações sexuais com ele e mente a respeito dele. Ele para numa prisão. Aí na prisão ele se torna um homem próximo, porque Deus estava com ele. E pessoas que têm o Espírito e têm um sonho no coração, mesmo em meio ao caos, elas não abandonam o sonho, a vida que está nesse sonho e a chama que está nesse sonho. José não abandonou o sonho, irmãos. Sabe, uma das coisas que Deus me ensinou como homem aqui, como hétero, como alguém do sexo masculino, é que a única forma de um homem se manter fiel não é porque ele ama a sua esposa, porque ela é linda e maravilhosa, é porque ele teme a Deus primeiro. José ensina isso na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, dar uma lição para os homens. Você quer ser fiel à sua esposa, ou você talvez não está sendo tão fiel quanto você deveria, você precisa primeiro temer o Senhor. Quando aparece a oportunidade, claro que isso serve para o sexo oposto, mas quando aparece a oportunidade, um jovem solteiro, bonito, a mulher devia ser maravilhosa também, porque era a mulher do cara top lá da guarda, não era qualquer uma, dando em cima dele. Sabe o que ele diz? Ele não fala do chefe dele, ele não fala de outra coisa que não seja: longe de mim esteja a pecar contra o Senhor. É o temor ao Senhor quem nos livra do mal, é o temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria. José aprendeu isso. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas talvez alguém aqui saiba. Não tem nada a ver com o meu sermão. Mas mesmo lá ele tinha um temor ao Senhor. Ele sabia: Deus colocou um sonho na minha vida, eu não vou jogar o meu sonho fora por causa disso. Pode ser a mulher que for, pode ser a injustiça que for, pode ser a mágoa que for. Deus colocou um sonho no meu coração e eu lembro que eu vi. E eu sei o que Ele colocou no meu coração. O caos não muda a realidade do sonho.
As circunstâncias temporárias não mudam a realidade do sonho, porque as circunstâncias são temporárias, mas o Deus que colocou o sonho no meu coração é eterno, amém, irmãos? Parecia que os sonhos de José tinham ido por água abaixo. Parecia, talvez existam pessoas aqui que estão exatamente nessa circunstância. Fala, pastor, os sonhos foram embora do meu coração porque aquilo que eu tenho visto na minha vida, aquilo que eu tenho visto nas minhas finanças, aquilo que eu tenho visto nos meus relacionamentos conjugais, aquilo que eu tenho visto na minha vida ministerial, parece que não tem nada a ver com aquele sonho que Deus colocou quando eu era um menino. Mas Deus está aqui mais uma vez falando com você. As circunstâncias são pequenas e temporárias, perto da grandeza e da eternidade daquilo que foi colocado dentro de você, amém? José não abriu mão porque ele sabia que Deus tinha colocado isso no coração. E você não vai abrir mão das coisas que Deus colocou no seu coração, por mais que as circunstâncias ao redor pareçam desfavoráveis, amém, irmãos? Deus está estabelecendo sonhos aqui. E sabe uma das características de quem sonha? Sabe qual um dos propósitos de Deus colocar sonho no seu coração? O Salmo 126 diz que quando Deus ele restaura a sorte de Sião, ele diz: nós ficamos como quem? Como quem sonha. O que ele está dizendo? Porque as pessoas que sonham são pessoas que mudam o seu humor, são pessoas inspiradoras, são pessoas que deixam de ser pessoas comuns, muitas vezes rancorosas, muitas vezes desanimadas, para serem pessoas alegres, para serem pessoas que inspiram umas às outras. É por isso que eles dizem isso: quando o Senhor restaurou a sorte, nós ficamos como quem sonha, porque não existe nenhuma metáfora melhor para dizer alguém que está feliz, alguém que está ali animado, alguém que está ali cheio de motivação, do que alguém que sonha. E o primeiro propósito de Deus trazer você nessa noite aqui para dizer que Ele está restaurando os sonhos, é para trazer alegria para dentro do seu coração, é para trazer vitalidade para os seus dias, é para fazer com que você seja alguém que levanta na segunda-feira cheio de bom humor, cheio de boas expectativas, confiantes que tem um Deus trabalhando por vocês, amém, irmãos? Deus está trazendo sonhos para dentro do nosso coração para nos avivar, para nos encher de energia, porque só os sonhos de Deus podem tirar a gente do comum para o inspirador. Só os sonhos de Deus podem tirar a gente do desânimo para a alegria total, e Deus quer fazer isso com a gente, amém, irmãos? O Espírito Santo que é derramado aqui é um Espírito Santo que traz alegria para os nossos corações, que faz com que nós nos tornemos pessoas que, aqueles que estão presos ainda na mentira de Satanás, estão escravizados pelas circunstâncias, olhem para você e voltem a sonhar também. Nós estamos aqui como agentes de transformação de pessoas que talvez não tenham essa expectativa. Nós estamos aqui hoje, talvez entre manhã e noite, eu não vi os números, mas nós temos reunido aqui perto de 1000 pessoas. Nem todo mundo é de Mogi das Cruzes aqui, mas Mogi das Cruzes tem quase 500 mil habitantes. Então talvez nós estaríamos aqui em 2%, é esse número? 2%? É isso? 1000, 10 mil, 1 milhão, é isso? 2%. Talvez nós reunimos aqui 2% da nossa cidade, é isso mesmo? Estou fazendo a conta certa? É isso mesmo? Não, irmãos? 0,2%? Meu Deus, aula com a Dilma de matemática agora. 500 mil, 10%, 50 mil. 1%, 5 mil. É isso mesmo. 5 mil, 0,2. 0,2. Olha só, 499 mil pessoas não estão tendo a oportunidade que você tem de ouvir essa mensagem. Mas Deus está falando com você que você está aqui para sonhar, que Deus está levantando você aqui para avivar o seu coração, para você se tornar alguém que inspira pessoas desanimadas. Você é da multidão dos que sonham, da multidão dos que provam do Espírito sendo derramado para ter visão, para ter um coração aberto, para poder transformar a geração, porque o mundo precisa de pessoas que sonham. Eu disse no começo, antes de Deus fazer alguma coisa, Ele coloca sonhos nos corações. Se coloque em pé, em nome de Jesus. E sabe, talvez você pense: pastor, pera, mas eu não entendo. A gente sabe que José se tornou o governador do Egito, mas quando ele viu aquele primeiro sonho dele, de um feixe de trigo e outros 11 se dobrando, talvez ele pensasse em si mesmo. Ele falou: olha, Deus vai me colocar numa posição de governo, Deus vai me colocar numa posição de destaque, Deus vai me fazer prosperar. O que ele estava vendo? Uma pequena parte do sonho. Talvez você avalie o seu sonho hoje e você pensa: Deus vai me abençoar, Deus vai me dar muita coisa, isso é legal, maravilha. Mas deixa eu te contar um outro segredo aqui. Deus está colocando os sonhos dele no seu coração, porque Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer salvar uma geração através de você.
Muitos de nós pensamos assim: nossa, mas parece que eu estou aqui sendo tão egoísta por querer ser próspero. Parece que eu sou egoísta talvez por querer ser um empresário de sucesso. Não, irmãos, deixa eu te contar, isso é um sonho de Deus na sua vida. Porque quando José se torna o governador do Egito, isso não tinha a ver com a prosperidade dele, tinha a ver com a salvação da sua família, tinha a ver com a salvação do povo de Israel. Não tinha a ver apenas com ele. Deixa eu te contar isso mais uma vez. O sonho que Deus está colocando no seu coração não tem a ver só com você. Deus está colocando os sonhos dele em mentes generosas, em pessoas que têm um coração aberto. Por quê? Porque José, ele foi invejado, ofendido, traído, vendido, rasgaram as vestes dele. Mas quando ele chega no poder, ele não tem um coração rancoroso. Ele não é alguém agora que está remoendo nas injustiças. Ah, os meus irmãos fizeram isso, agora eles vão pagar. Eu fui injustiçado, agora eu estou no poder, eu vou devolver com a mesma moeda. Eu fico imaginando aquele jovem agora que já não é mais tão jovem, tem a minha idade agora, seus 40 anos. E ele olha ali na plateia enquanto ele é o segundo em todo o Egito, e ele vê a mulher do Potifar ali. Ele pensa assim, né? Piriguete, me colocou na cadeia, inventou que eu estava atrás de você. Ele pensa assim, irmãos? Não. Pessoas que têm sonho de Deus falam: obrigado, Senhor, o Senhor usou essa situação tão caótica, tão difícil, para me colocar aqui onde eu estou. Hoje, ao invés de fazer com que ela pague o que ela me fez, eu vou abençoar a vida dela, porque eu fui chamado para ser um canal de bênção. Deus quer prosperar pessoas que têm uma mente generosa, e Ele trará à luz os sonhos daqueles que enxergam a soberania no caos. Ele trará à luz sonhos àqueles que têm um coração dadivoso, um coração beneficente, um coração que tem prazer, altruísta, que quer servir a humanidade. Por isso feche seus olhos, levante suas mãos, fale com Jesus nesse momento. Você está aqui porque Ele quer restaurar sonhos nesse lugar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está falando conosco. Lá em Gênesis, irmãos, no capítulo 45, no verso 22, eu amo esse texto. Olha o que diz aqui: também presenteou cada irmão com traje novo. Os irmãos dele rasgaram as vestes dele, ele deu uma veste nova para cada irmão dele. A palavra de Deus diz que ele deu moedas de prata para os seus irmãos. Os seus irmãos o venderam por moedas de prata, ele deu moedas de prata para os seus irmãos. Os irmãos dele se chocaram quando viram os seus feixes de trigo sendo dobrados diante dele. Ele encheu as suas carruagens com trigo. Meu Deus, olha o que Jesus quer fazer através de uma igreja que tem um coração nos seus sonhos. Existem pessoas tramando contra nós, muitas vezes querendo a gente de porta fechada, de boca fechada, muitas vezes dizendo que a igreja é o problema do mundo, que a igreja é que está tentando impor os seus costumes e uma verdade que não serve mais para essa geração. Mas nós vamos alimentar a nossa geração, nós vamos promover empregos para a nossa geração, nós vamos abençoar as crianças que o governo esquece. Nós é que vamos cuidar delas através dos sonhos que Deus tem colocado. O sistema público de ensino não funciona, o sistema de ensino da igreja vai funcionar. Os empresários do mundo não são generosos, os empresários cristãos vão ser os mais generosos que existem, os mais prósperos, os que mais compartilham de bênçãos com seus funcionários. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que sonham, que são generosos, que são abençoadores. E é por isso que você está aqui. Comece a falar com Ele: queima essa realidade no meu coração, Jesus. Tira de mim o medo que me limita, me faça voltar a sonhar os seus sonhos. Em nome de Jesus, faz aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Espírito. Aleluia. Queime em nossos corações.